Dá para gastar 1000 calorias em 1 hora de exercício? Eu sou o professor Dr. Fábio Siskini do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder essa pergunta para você. Bom, vamos lá. Então a pergunta de hoje é a seguinte: dá para gastar 1000 calorias em 1 hora de exercício? E por que a galera faz esse tipo de pergunta aqui para mim, né? Por uma questão muito simples. Vira e mexe é comum você ver, por exemplo, num jornal, ou numa propaganda, ou nessas revistas que a gente compra aí, por exemplo, na banca de jornal, dizendo que parece que é muito fácil você gastar 1000 calorias em apenas 1 hora de exercício, como se fosse a coisa mais normal do mundo, qualquer pessoa começar a fazer exercício de forma contínua durante 1 hora, gastar 1000 calorias por minuto. O que tem de verdade, o que não tem de verdade sobre esse tema? Então, para responder essa pergunta, eu coloquei aqui no quadro negro do Viajando pela Fisiologia 2 exemplos distintos para você chegar à sua conclusão, beleza? Primeiro, eu peguei uma pessoa comum, aquela pessoa que vai 4, 5 vezes por semana na academia, fazer o seu treino, uma pessoa comum, praticante de exercício em academia. E do outro lado, eu peguei um maratonista de alto rendimento, maratonista campeão, para a gente ver o que acontece em relação ao gasto calórico. Então, vamos primeiro na pessoa comum, praticante comum de exercício da academia, beleza? Então imagina o seguinte, imagina que eu tenho aqui um indivíduo homem, que pesa 80 quilos, tem um consumo máximo de oxigênio de 45 ml por quilo de peso por minuto, o consumo máximo de oxigênio em unidades metabólicas é 12,8 METs, e aí a pergunta é, se esse indivíduo fazer, por exemplo, um treino, sei lá, de corrida na esteira, durante 1 hora, numa velocidade de corrida correspondente a 60% do consumo máximo de oxigênio dele, qual que seria o gasto calórico dessa atividade? Bom, se a gente pegar essas informações, então o peso corporal, o consumo máximo de oxigênio em unidades metabólicas, né, que são 12,8 METs, e se a gente pegar os dados da atividade que essa pessoa vai fazer, ou seja, 1 hora de exercício, na intensidade de 60% do consumo máximo de oxigênio, a gente vai chegar à seguinte conclusão, que 60% do consumo máximo de oxigênio, para este aluno aqui, é igual a 7,6 unidades metabólicas, ou seja, ele vai usar 7,6 unidades metabólicas trabalhando a 60% do consumo máximo de oxigênio. Bom, se a gente pegar todas essas informações aqui e colocar na fórmula de cálculo de gasto calórico, ai professor, o senhor vai mostrar a fórmula hoje? Gente, ó, vou deixar um card aqui para você que não lembra qual é a fórmula, ou você que está chegando nesse vídeo aqui no canal, clica aqui nesse card para você ver o vídeo onde eu ensino passo a passo para você usar a fórmula, combinado? Legal! Bom, se você usar a fórmula lá proveniente do Colégio Americano de Medicina do Esporte para calcular gasto calórico a partir do treino que você vai fazer correspondente ao consumo máximo de oxigênio, você vai chegar à seguinte conclusão. Essas informações aqui significa que este aluno aqui, em 1 minuto de treino aeróbico contínuo, na intensidade de 60% do consumo máximo de oxigênio, que este aluno vai estar gastando 10,6 quilocalorias por minuto. Ou seja, a cada 1 minuto que ele sustentar o exercício na intensidade de 60% do consumo máximo de oxigênio dele, ele vai gastar 10,6 calorias por minuto. Se a gente imaginar que este aluno vai ficar por 1 hora de forma ininterrupta, 1 hora direto, correndo de forma contínua na esteira, na velocidade correspondente a 60% do consumo máximo de oxigênio dele, a gente vai multiplicar então 10,6 calorias por minuto por 60 minutos e nós vamos chegar ao gasto calórico de 638,4 quilocalorias. Veja, do primeiro minuto até o minuto 60, trabalhando, correndo na intensidade de 60% do consumo máximo de oxigênio. Então veja, claro que numa situação, num praticante comum de exercício na academia, em geral as pessoas ficam ao redor de 1 hora na academia, né? E nesse período de 1 hora tem a parte de aquecimento, tem a parte principal, tem a parte de volta calma e não necessariamente as pessoas vão fazer 1 hora exatamente na mesma intensidade. Mas imaginando que esse aluno vai fazer esse
esses 60 minutos na intensidade de 60% do consumo máximo de oxigênio dele, a gente percebe que ele vai chegar aqui a 638 quilocalorias, ou seja, está um pouquinho distante ainda de 1000 calorias em uma hora. E veja, para uma pessoa de uma idade aí vai de 35 anos, 30 e poucos anos, um consumo máximo de oxigênio de 45 ml por quilo por minuto não é de todo ruim. Então, o que a gente percebe é que provavelmente para essas pessoas de academia é um pouco mais difícil conseguir chegar a 1000 calorias em uma hora de treino. Legal. Beleza, entendi. Agora vamos para o outro exemplo. E o outro exemplo eu estou pegando o outro extremo, né? Então peguei o praticante comum, agora estou pegando um atleta de alto rendimento como exemplo, que é um maratonista que está acostumado a ganhar provas aí de maratona pelo mundo. Então, um maratonista, ele pesa 65 quilos. O consumo máximo de oxigênio dele foi de 75 mililitros por quilo de peso por minuto, o que dá um consumo máximo de oxigênio em unidades metabólicas de 21,4 METs. Então, o que você acaba percebendo aqui logo de cara, comparando um atleta de alto rendimento, um exemplo maratona, para o praticante comum? Primeiro, o maratonista é mais leve do que o praticante comum. E segundo, o consumo máximo de oxigênio é quase 2 vezes maior em um maratonista quando comparado ao praticante comum. Beleza? Legal. Então vamos lá. Se esse maratonista fizer 1 hora de corrida contínua na velocidade correspondente a 60% do consumo máximo de oxigênio dele, que vai dar 12,8 METs, se você fizer o cálculo do gasto calórico, você vai chegar à conclusão que em 1 minuto de treino aeróbico contínuo na intensidade de 60% do consumo máximo de oxigênio, que esse maratonista vai gastar, em média, 14,5 quilocalorias por minuto. Se ele ficar gastando 14,5 quilocalorias por minuto, na intensidade de 60% do consumo máximo de oxigênio, e se ele ficar 1 hora direto correndo nesta intensidade, é só multiplicar 14,5 por 60, que vai dar um gasto calórico de 873,6 quilocalorias. Então o que você começa a perceber aqui? Que se o maratonista fizer na mesma intensidade comparado ao praticante comum, o gasto calórico vai dar aí aproximadamente um pouquinho mais de 200 calorias no mesmo período de tempo. Lembrando que o maratonista é mais leve, mas o maratonista tem um consumo de oxigênio máximo maior do que o praticante comum. Agora, a grande verdade é que um maratonista, um atleta de alto rendimento, em geral, eles vão correr numa velocidade muito próxima à velocidade correspondente ao limiar anaeróbico dele. E, em geral, a intensidade ou a velocidade limiar anaeróbico é muito próximo do valor do consumo máximo de oxigênio. Então, um maratonista, um atleta de alto rendimento, no caso maratonista, correr na intensidade de 60% do VO2 máximo dele, não é um máximo ou próximo do máximo sustentável que ele conseguiria durante 1 hora, por exemplo. Então, se a gente mudar e deixar um pouco mais real isso daqui, e falar assim, olha, o maratonista ele vai correr durante 1 hora, na intensidade correspondente a 80% do consumo máximo de oxigênio dele, que nesse caso seriam 17,1 METs. Se você fizer o cálculo do gasto calórico, você vai chegar à conclusão que ele vai gastar perto de 19 quilocalorias por minuto. Se ele sustentar essa intensidade, sustenta pelo período de 1 hora, então ele vai gastar 1.167 calorias em cada hora de treino. Por quê? Porque ele vai correr muito próximo da intensidade limiar anaeróbico, e correndo muito próximo da intensidade limiar anaeróbico, isso ocorre num percentual maior do consumo máximo de oxigênio. Conclusão, um atleta, um maratonista também vai ter um limiar anaeróbico mais alto em relação ao percentual do consumo máximo de oxigênio quando comparado ao praticante comum. Então o que você percebe? Que nesse exemplo aqui, sim, é possível gastar mais de 1000 calorias em 1 hora de exercício. Só que nós estamos falando de uma pessoa que, em termos populacionais, é incomum. Quantos maratonistas de alto rendimento
nós temos no Brasil em relação à população brasileira? É menos de 0,00000000001%. Agora, quantos praticantes de exercício a gente tem no Brasil que é mais próximo dessa realidade? Muitos por cento. Então, cuidado. Pessoas que têm consumo de oxigênio máximo mais elevado. Intensidade de limiar anaeróbica em relação ao consumo mais elevado. Pessoas que conseguem manter mais minutos de exercício numa intensidade percentual do VO2 mais elevado, pode chegar a 1000 calorias por hora. Por isso que desconfie quando alguém falar assim: ai, o sujeito lá da academia com excesso de peso gastou 1000 calorias por hora. Cara, faz a conta. Será que é 1000 calorias por hora mesmo, ou será que nós estamos aumentando um pouquinho? Por isso que você vê que maratonista, em geral, é um cara extremamente magro. Tem pouca adiposidade corporal. E come uma montanha de carboidrato e não engorda. Por quê? Porque o que ele come, o que ele armazena de glicogênio, ele consome. Sem dar tempo de formar gordura, porque ele está sempre treinando num volume de treino maior, numa intensidade de treino maior. Então, dá sim para gastar 1000 calorias por treino, mas aí você está falando de pessoas extremamente treinadas, pessoas que conseguem manter uma intensidade relativa do treino minuto mais alta, e aí dá para gastar 1000 calorias. Agora, vamos imaginar que eu quisesse que esse aluno gastasse 1000 calorias. Cara, se isso daqui é um treino comum para ele, basta então você dar 2 treinos para ele. Em 2 treinos você iria gastar aí 1.200, 1.300 calorias. Beleza? Legal? Entendeu? Então é o seguinte, ó, gostou desse vídeo? Por favor, deixe o seu like. Professor, porque o senhor sempre pede o like? Porque o seu like ajuda o canal a crescer. Compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário, tudo isso ajuda o canal a crescer. E o canal crescendo eu vou ficar cada vez mais feliz, ficando cada vez mais feliz. Eu vou produzir mais vídeos para você, para te ajudar a entender os fenômenos da fisiologia do exercício, para você estar cada vez mais capacitado para ser referência na sua cidade, na sua região, beleza? Então, ó, vou deixar o quadro aí para você tirar print, e é o seguinte, não se inscreveu no canal, faça a sua inscrição, é 100% gratuito, você não vai pagar nada, ative o sininho para você ser notificado, porque 2 vezes por semana tem novos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.